Se estão me ouvindo bem, já é um bom começo. Ótimo. Vamos esperar mais um ou dois minutinhos aí para que os outros cheguem, tá? E a gente já bate um papo aí, já inicia o nosso bate-papo de quinta-feira aí. Então, pessoal, temos um minutinho aí. O pessoal que não chegou, daqui a pouco eles estão chegando aí. Vamos dar prioridade e destaque às pessoas que são pontuais, né? Então a gente não pode atrasar muito. Bom, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês hoje seria a nossa avaliação, né? Eu botei lá o gabarito, botei a forma como eu corrigi, né? botei os critérios e ficou combinado assim. Eu vou dar um tempo hoje, para quem quiser, a gente baixa a prova, né? Todas elas estão em PDF, dá um minutinho, eu baixo de cada um, baixo um, e aí a gente comenta e vê qual é a intervenção de vocês, a ponderação de vocês. Tá certo? Antes de nós começarmos hoje eu quero passar como é que se calcula, ou seja, botar em prática aquela nossa metodologia, aquela teoria nossa. Mas antes disso eu queria responder a pergunta do Daniel que ele fez e que eu não coloquei e eu já acrescentei, ficou claro, vai servir para os demais, porque os demais também têm dúvida e a intervenção foi boa. Eu fiz de forma objetiva, bem simples, porque nós não vamos se aprofundar na teoria deles, mas dar uma explicação por que o VAC ele é constante e por que o custo de capital próprio ele é linear, ele é crescente e linear, né? Dentro da teoria dele. Perfeito? Então eu vou abrir aqui e vou começar primeiro respondendo aquela pergunta que ficou pendente lá. Eu encaminhei para vocês aí uma informação que pesquisasse lá no nosso livro-texto, que é do Asaf Neto, que ele está em digital, a gente conseguiu baixar. Parabéns para quem deu uma olhada e quem curiosamente deu uma pesquisada ali. Mas eu vou tentar resumir para vocês o que ele quer dizer, tá? Tudo bem? Então eu vou aumentar aqui, tá? E vou dar uma explicação. Então, lembrando bem que a teoria convencional, basicamente em função do endividamento, a gente toma uma decisão de qual estrutura de capital a gente vai utilizar. E que ponto, e que situação, e que mecanismo, né, e que ferramenta eu tenho para optar, para tomar uma decisão pela teoria convencional. E aí a gente viu que é o VAC mínimo, né? Aquele que tiver o maior ponto, o ponto mais baixo que tem, a gente da curva, a gente traça uma linha vertical, a gente tem a estrutura de capital, e depois, na horizontal, a gente tem aqui os custos, né? Os custos mínimos, né? Então, a gente tem a estrutura de capital e seus respectivos custos, seja de capital de terceiros e capital próprio. E aí a gente utilizou aquela tabelinha lá que a gente vai utilizar bastante, que fica fácil a gente visualizar. Contrariamente à teoria convencional, houve a teoria de Miller e Modigliani e disse que não era nada disso. Primeiro ele fez uma análise sem impostos.
onde ele começou a criar um conjunto de hipóteses. Então, uma delas é que o dinheiro era farto, né? Os empréstimos eram fartos, e a taxa, e o custo, e a taxa de juros dos empréstimos, independente do endividamento, ele permaneceria o mesmo. Ok. Só que ele também diferenciou do custo de capital próprio. E como é que ele determinou essa linha aqui? Então, olha o que ele disse. Então, ele continuou na sua suposição. Ele disse que nós vamos calcular o custo de capital próprio baseado no seguinte raciocínio. Coisa que a gente viu na teoria lá no primeiro capítulo, né? Taxa livre de risco, mais o risco nós temos a taxa total. Então, olha só, ele botou aqui praticamente aquele mesmo raciocínio, a taxa livre de risco, ou seja, o custo de capital zero é o que representa quanto que o mercado está trabalhando, independente do financiamento. Mais um prêmio pelo risco financeiro. Que prêmio é risco pelo risco financeiro? Então vamos ver como é que ficou a fórmula. Então o K0 a gente vai buscar no mercado, já é dado, já é criado, como tem a taxa de renda fixa, as taxas de títulos do governo. Então já tem as taxas, a taxa de poupança já está predefinido. Só que os investidores, eles querem mais do que isso, e com razão. E como é que eles calculam o prêmio pelo risco dado pela teoria? Ele leva em consideração aqui o nível de endividamento da empresa e mais um prêmio pelo risco, ou seja, a diferença entre os empréstimos e os investimentos que é feito. Então, se os bancos estão cobrando uma taxa de juros, e que eles têm um risco pequeno, como eu vou ter um risco maior, eu vou pedir mais. Quanto é isso aí? Então, é simples eu ver essa diferença aqui. Ó. Eu vou no mercado e pergunto lá, uma empresa cujo não tem dívidas, com esse mesmo perfil, se eu tiver que entrar nessa empresa, investir nessa empresa, quanto que o mercado está pagando em média? Eu tenho lá as informações. Isso é dado pelo mercado. E a gente consegue informar, eu vou informar isso para vocês. A mesma forma dos empréstimos. Eu quero saber quanto que vocês estão cobrando, qual é a taxa que vocês estão cobrando de empréstimos para uma empresa que não tem endividamento. Então, praticamente, um risco bem pequeno. Então, essa diferença de mercado entre a taxa de empréstimo e a taxa de investimentos, ele chama de risco. Ele ainda acrescenta aqui mais o nível de endividamento. Claro que essa fórmula foi criada por ele tem um fundamento, né, baseado nos fundamentos das finanças, mas ele estipulou esse raciocínio. Então vamos ver como é que ficou lá. Ó. Nós temos aqui o nível de endividamento, que é o passivo oneroso. Nós temos a taxa de empréstimos que a gente pesquisa no mercado constante. E aí, eu colocando lá, ó, o K0, quanto que vai ser o K0? Aqui, K0 é o quê? É o nível, o nível de investimento dos investidores quando a empresa não tem dívidas. Olha quanto é que é lá, ó. Isso é dado pelo mercado. Não tem dívida. Se eu investir nessa empresa que não tenha dívida, eu tenho essa informação. A mesma coisa aqui, ó. Então, todas essas duas informações aqui eu captei onde? No mercado. Então, eu faço pela diferença e pego o nível de endividamento. Qual que é o nível de endividamento? Eu tenho aqui, para cada um deles aqui, eu tenho o nível de endividamento, diminuindo 100 menos cada um deles aqui, a gente tem do patrimônio líquido. E aí, eu fazendo para cada um desses aqui, o cálculo, eu vou ter quanto que eu devo pedir para as empresas. E aí foi estipulado o cair dentro da teoria deles. Dentro dessa fórmula, o que acontece? Dentro desse raciocínio dele, ele prova que o VAC é constante. Porque aí eu tenho o quê? Custo de capital próprio, custo de capital do terceiro, tem nível de endividamento, a gente calcula o VAC e ele é constante. Perfeito?
Foi daí que veio a ideia de ser constante. Ele fincou, né, duas hipóteses fortes. Que a taxa de juros não aumente, né, constante, que não depende do financiamento, isso pode ser verdade em economias constantes, e o CAE, que é saber que taxa que eu vou pedir para a empresa, qual é a taxa se eu investir nelas. É aquele mesmo cálculo que a gente fez, que foi usada por outros pesquisadores, que é pelo CAPM, que a gente usa lá, né? CAE igual risk-free e tal. Ele usou a mesma fórmula, só que ele usou com outros parâmetros. Mas, no fundo, é isso aqui. Ele usou uma taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco financeiro. Todas essas informações aqui nós temos. Eu vou no mercado, pesquiso quanto é que as empresas estão remunerando a gente quando não tem empréstimo, é uma pesquisa que a gente faz, vejo tanto de investimentos quanto de empréstimos, vejo essa diferença aqui, que a gente chama que é o prêmio pago pelo risco que eu vou correr, e acrescento o nível de endividamento para caracterizar cada uma dessas empresas. Aí eu tenho o cálculo, né, do custo de capital próprio. E aí ele chegou à conclusão, isso é para provar. Só que eu vou continuar mais um pouquinho com vocês dizendo o seguinte, isso aqui foi muito criticado porque não tem impostos. Aí eu disse para vocês, não, mas aí todo o mercado falou, não, mas não dá para nós seguirmos esse raciocínio porque não existe nada sem cobrança de impostos. Fizeram um estudo, um ano mais tarde, eles disseram, não, vocês têm razão, tem que ser colocados os impostos. A gente já conversou sobre isso aqui. Como é que fica? Aí o que apresentou? Em vez de ser um VAC constante, existe aqui uma linha que é descendente. É constante, mas é descendente. Né? É linear e descendente. Constante é o VAC aqui. E a diferença dá porque se eu estou utilizando o imposto de renda, eu tenho que me aproveitar do volume de empréstimos que eu peço, que é o custo de capital de terceiros. E esse aí é definido pelo benefício fiscal, por isso que ele diminui. Então, quanto maior volume de empréstimo eu peço, maior benefício fiscal eu tenho e menos eu deixo de pagar o imposto de renda. E como é que ficou a fórmula dele, então, dentro dessa teoria? Como é que ele chegou? Como é que ficou aí? Que ficou uma linha que a gente chama linear e descendente. Olha o que aconteceu. Né? Nós estipulamos o nível de endividamento, estamos estudando esses níveis de endividamento. Temos a taxa de mercado, que ela é constante, que a gente pesquisou e viu que o custo de capital de terceiros, quando não tem empréstimos, o mercado atribuiu 10,6. Nós calculamos o imposto de renda, foi calculado o imposto de renda, não me lembro qual que foi o imposto de renda, mas calculado o imposto de renda aqui, a gente tem o custo de capital de terceiros líquido, que é o QIL. Então, esse aqui é o QIB, lembra do QIB? Esse aqui é o QIL. É só tirar o imposto de renda daqui. Deixa eu ver aqui quanto que seria. 10,6. 33,9. Deixa eu ver se é isso mesmo. 10,6. É isso aí, 33,9. Mas isso também é informado. Então ele calculou para cada um deles, ele foi tirando 33,9 de cada um deles aqui. Aí o que nós temos? Custo de capital de terceiros, depois do imposto de renda, que é o QIL. E aí o que ele fez na fórmula? Utilizou o mesmo raciocínio, só que ele incluiu o quê? Ele incluiu mais, dentro da fórmula dele, mais o imposto de renda. Né? Então, é igual à empresa anterior, né? que vai até aqui, que são empresas que não têm endividamento, mas quando tem endividamento, o que acontece? Ele calcula o imposto de renda. Então, foi assim que ele fez. K0, custo de capital próprio, quando a empresa não tem endividamento. Eu vou lá, tenho essa informação, e foi de quanto? 12%. A diferença entre 12% e o custo de capital
De terceiros, a diferença, 12 menos 10,60, que é o QIB. Utilizo o passivo oneroso, utilizo o patrimônio líquido e incluo o imposto de renda. Então, dentro dessa fórmula dele, para cada nível de endividamento aqui, eu tenho o custo de capital de próprio. E é o quanto eu devo, a princípio, pedir para as empresas. E calculando, olha o que acontece. A gente calculando o VAC, dentro dessas situações, temos o nível de endividamento, temos o custo de capital próprio, temos o custo de capital de terceiro líquido e a gente calcula o VAC. Nessas condições, olha o que acontece. Ele se torna linear e decrescente. Então, foi dentro dessa teoria que ele se fixou. Perfeito, pessoal? Daniel que tinha levantado essa dúvida, eu procurei fazer de forma bem resumida para mostrar, e os demais também, né? E para mostrar de que forma isso acontece. Então, assim, para resumir bem, assim, para ser bem mais simples, sem pensar em números, quer dizer, ele criou algumas hipóteses, algumas condições que, assim, olha, dentro dessas condições não existe VAC mínimo, e pode acontecer. E aí desmorona uma teoria, ou melhor, não desmorona, faz com que a gente comece a estudar, quer dizer que nós não temos uma posição definida, que existe um ponto contraditório, e então essa questão não está definida, e aí existe, como eu disse para vocês, é uma fonte de pesquisa bastante grande. E aí até hoje se estuda aí como se identificar a melhor estrutura de capital. Bom, mas como eu disse para vocês, nós vamos ser... Mariana, professor, você pode realizar algum exercício? Sim, claro. Mariana, se não fizer exercício, nós temos bastante exercício, inclusive, nesse capítulo. Se nós não fizermos exercício, ninguém consegue entender, que é bastante profunda a teoria. Por isso que eu digo para vocês que a gente precisa entender, mas eu prometo para vocês que eu botei numa fórmula mais simples possível para a gente ser prático. Graças àquilo que eu vivi, e vocês sabem que o empresário gosta de coisa prática, não é isso? E é assim que eu vou passar para vocês. E vai ser hoje. Hoje a gente vai ver. E vou passar os exercícios também. Perfeito, Mariana? É isso aí. É preciso sim. Senão, não há condições de se entender isso aí. É verdade. Então, vamos agora então para os nossos exercícios. Então, era isso que eu queria rever, né, com vocês. Não deixar em branco aquela informação. Bom, só para terminar, né, a teoria de Miller e Modigliani, ele defende a hipótese que o que é a nossa estrutura de capital? É o somatório do passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Então, o somatório dos dois tem que dar 100%. Só que a teoria convencional diz assim, se eu mudar essa composição, né, se eu pegar essa mesma estrutura e for mudando a composição, a empresa pode se beneficiar ou não. Ele é da teoria que não é bem assim. Ele não diz que está errado, diz que não é bem assim. Tanto é que ele deu um exemplo interessante, né, dentro do raciocínio dele, que ele não está preocupado com o nível de endividamento, e sim com o potencial da empresa, que é muito mais do que aquele endividamento. Ele disse, o entregador de pizza indaga ao cliente se deve cortar a pizza em 4 ou 8. O cliente responde que, por estar com muita fome naquele dia, prefere que seja cortado em 8 pedaços. Perfeito? Então, aí que ele diz, né? O valor da empresa não interfere da forma como ele é picotado. Que a teoria convencional diz que não é bem assim. E eu, particularmente, não sei se de tanto eu trabalhar mais pela teoria convencional, eu tenho muito medo do nível de endividamento. Porque no tempo que eu fui trabalhar, no tempo que eu trabalhei, a grande preocupação, até hoje, né? Até nós, olha o endividamento. Então, é perigoso. Então, ele vai para um outro caminho. Né? Diz que o endividamento é perigoso, mas o valor da empresa, o potencial da empresa, de quem comanda, pode ser maior ainda. Né? Então, ele diz que é evidente que a quantidade de pedaços que pode partir uma pizza não altera o seu tamanho.
É verdade, não altera o seu valor. Da mesma forma, a quantidade de recursos próprios e recursos terceiros não deve alterar o valor da empresa. Ok, é uma teoria. Ele não está errado. Agora, quem vai arriscar? Quem quer arriscar? Eu não sei. Pela experiência que a gente teve, né, pela que a gente tem, que a gente vê, geralmente a empresa pede negociação judicial, né, recuperação judicial, ou pede, às vezes, quando a empresa praticamente quebra, falência. Tudo é oriundo de quê? Bons administradores, mas por algum momento erraram o pé ou erraram a mão, e geralmente pelo nível de endividamento. Eles pedem já a negociação judicial ou a recuperação judicial. Por quê? Porque não tem condições de pagar. Por quê? Pelo nível de endividamento. Mas, em termos de teoria, a teoria está fundamentada, ela está correta, as proposições que ele coloca têm fundamentos de ciência financeira, e aí ele simplesmente está fazendo a gente pensar, os pesquisadores levar um pouco mais adiante. Bom, vamos para frente mais um pouquinho. Vamos ao que interessa mesmo. Bom, isso a gente já conversou, que a teoria Miller-Modigliani, para eu determinar qual é a empresa que eu vou escolher, é aplicando essas duas fórmulas simples que a gente vai ver hoje, e tendo o valor da empresa alavancada, aquela que tiver maior valor é aquela estrutura que eu devo seguir, dentro do raciocínio dele. Ok. A gente já conversou. Conversamos. Bom, aqui. Nós vamos conversar. Eu fiz assim, ó, na munheca, na unha. Como é que a gente trabalha aplicando essas teorias? Então, a pedido aí. Então, isso aí é um caminho de ouro. Vocês lembram que a nossa monitora fez um resumo, praticamente aplicando todas as fórmulas e os procedimentos que deveriam ser adotados, aí que eu sempre digo, não querendo menosprezar, girou quase uma fórmula de bolo. É isso que eu vou. Essa aqui é quase também com um pouquinho mais de abertura, um pouquinho menos técnica. Então eu vou mostrar para vocês. Então, passo a passo, hoje é o nosso foco é nisso aqui. Então vamos bem devagar. Eu vou passar para vocês o balanço de uma empresa. Perfeito? Então, o que tem o balanço da empresa? Tem aquelas rubricas do ativo, tem o passivo, o ativo circulante, o ativo não circulante, e isso aqui a gente conhece, todas aquelas rubricas aqui. Mas o nosso foco está aqui. Bom, esqueci de dizer, o que eu vou explorar agora é o cálculo do VAC mínimo, é aplicar a teoria convencional na prática, dentro de uma empresa hipotética que eu fiz. Então, a primeira teoria que nós vamos aplicar na prática é a teoria convencional, chamada cálculo do VAC mínimo, que a teoria convencional apregoa. Então, eu vou passar para vocês um balanço real. Esse balanço real vai estar lá dividido em passivo circulante, mais passivo não circulante e patrimônio líquido. Aí, claro, se eu der esse balanço, vocês terão essas informações aqui, em números. Então, eu vou definir o meu segundo passo, a minha estrutura de capital. O que a minha estrutura de capital é? O somatório, a pizza lá, passivo oneroso mais patrimônio líquido. Lembrando que o passivo oneroso é o capital de curto prazo, mais o de longo prazo. Então nós vamos pegar o passivo oneroso que está no passivo circulante, que é empréstimos, financiamentos e debêntures, que são atividades de curto prazo, e mais no passivo não circulante, que são
os empréstimos e financiamentos de longo prazo, coisa que a gente já sabe e que nos capítulos anteriores a gente já tomou esse conhecimento. Então, observe, eu tenho balanço e consigo pegar esta informação, que eu preciso definir a minha estrutura de capital. Pessoal, qualquer coisa que você não estiver entendendo, já parem que eu volto. Até agora, a princípio. Então eu fui lá, olhei nessa empresa, peguei o passivo oneroso de curto prazo, o de longo prazo, e disse que era 25,150. Estou fazendo uma forma simplificada aqui, um caminho simplificado, mas é buscado do nosso balanço aqui. Vou lá no balanço, vejo qual é o total do patrimônio líquido. Pronto. E aí eu defino a minha estrutura de capital. 139 mil. E como é que ela é composta? Quarto passo. Então, peguei as informações. Agora, eu vou transformar essas informações aqui em percentual, porque vai ficar fácil para a gente utilizar as fórmulas exigidas para o cálculo do VAC mínimo. Só por isso. No capítulo anterior, que era o desempenho operacional, não precisava fazer isso. A gente utilizava o valor financeiro. Como a gente economiza passos, eu não pedi para vocês calcularem em percentual. Não havia necessidade. Mas aqui é o contrário. Aqui a gente vai precisar porque as fórmulas dão abertura para esse tipo de informação. E é muito fácil conseguir isso aqui. Não é isso? Pegar o 139, pegar o 25 mil dividir pelo 139 e vejo o percentual deles. Pegar o 114, dividir por 139 eu vejo. Então eu disse, então está definido nessa empresa, essa estrutura de capital que está definido nessa empresa aqui, este percentual aqui. Ó. Então tem 18% de passivo oneroso, ou seja, de capital de terceiros, e temos 82% de patrimônio líquido. Uma empresa, a princípio, bastante conservadora. Bom, depois que a gente fizer o quarto passo, o próximo passo aqui, eu devia ter colocado o quinto aqui, mas eu considerei como o quarto. Mas vocês vão melhorando esse meu caminho aí, esse meu procedimento, e até digo para vocês, se vocês fizerem um mais claro, mais objetivo, assim como a monitora fez, eu aceito e vou passar para os próximos colegas de vocês. Mas eu já devia ter colocado aqui ou o quinto, ou, na verdade, eu coloquei o quarto. Feito isso aqui, o próximo passo para ser calculado é o lucro operacional genuíno. É aquilo que a gente aprendeu nos capítulos anteriores. Eu vou precisar dessas informações. Então, vocês estão observando? Eu estou montando isso aqui, que é a forma que, quando eu der qualquer balanço para vocês, vocês vão aplicar passo a passo isso aí e terão as informações claras. Lembrando que no balanço sempre tem notas explicativas. Essas notas explicativas, eu precisei dizer que o beta do setor, que o risco da empresa sem endividamento, olhando o setor, era 0,81, esse coeficiente aqui. Então, a informação dada, e essas informações aqui nesses espaços aqui são todas elas retiradas dessa situação que a gente chama de situação atual. Calculado o log, nós vamos precisar, o quinto passo, calcular o chamado o nosso VAC. O VAC da empresa, o VAC da situação atual. E aí todo mundo já sabe. Eu vou passar o imposto de renda, aí vocês tendo imposto de renda, tendo balanço e tendo DRE que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão calcular o QIL e o QEL como vocês peritamente, como vocês calcularam na nossa última avaliação. Então, é o VAC. O que eu quero dizer para vocês? Que nós precisamos ter essas informações aqui, o log, a estrutura de capital e o VAC, na situação que eu existo, que eu vivo, no momento que eu passar para vocês. Aí o que eu faço? Eu vou fazer um planejamento financeiro. Eu vou querer estudar qual é o VAC de outras possíveis estruturas de capitais. Outras estruturas
ou diversas outras estruturas de capital. No computador a gente bota aí centenas, em 1 minuto a gente resolve isso aqui. Mas nós estamos fazendo aqui à mão, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou ver quanto é que o imposto de renda está girando. Veja bem, aí não estou mais girando, não estou mais pegando informações da empresa, e sim do mercado. Quanto é que as empresas, em média, estão se utilizando do imposto de renda? Em que faixa elas estão sendo enquadradas? Sou obrigado a dizer para vocês. E aí eu começo a fazer uma pesquisa. Eu quero ver diversas outras estruturas. Desde aquela sem endividamento, como outras que eu vou estipular aqui para vocês, ou que nós vamos estipular. Então nós vamos estipular, vamos botar lá naquele nosso quadrinho, nós vamos botar, já vou até pular aqui, antes de eu continuar. Aí vocês vão ter esse quadrinho aqui auxiliar, que vocês vão botar do lado ali e vão botar aqui, ó, passivo oneroso, patrimônio líquido, o QIB, o QIL, o QEL e o VAC. O que nós já temos? Aí, e outra coisa, e aí nós vamos ter aqui as diversas estruturas que a gente vai querer estudar. Isso aqui é aleatório. Eu é que busco essas informações aqui. É claro que se for na vida real a gente vai fazer muito mais em limites diferentes. Mas, quando eu fizer essa tabelinha, vocês já vão levar na mão, já coloca essas informações aqui para não se perderem, é o que vocês têm que buscar. O que eu já tenho? Observe o que eu já tenho aqui. Ó. Eu já tenho o meu VAC da empresa que eu já calculei, a situação atual, o VAC da empresa hipotética, ou seja, eu já calculei o percentual dela em passivo oneroso, calculei o patrimônio líquido, busquei o QIB, que eu já calculei puxando do próprio balanço, despesas financeiras dividido pelo passivo oneroso, calculei o imposto de renda, tenho o QIL, calculei lá o QEL e tenho o VAC. Né? Então, essa é uma informação que eu já tenho da empresa. O que eu vou fazer? Eu vou estipular outras estruturas e vou pesquisar qual é a taxa que é divulgada pelo mercado. Perfeito? Preencho esse quadrinho e vou ver de que forma a minha empresa está dentro desse contexto e vou ver se existe uma outra estrutura dentro da teoria convencional e se existe uma melhor. E aí, então, vou voltar. Então, a gente foi lá e eu vou passar essa pesquisa para vocês. Então, foi dito lá, a taxa dos empréstimos é 15,38. Ok, aí eu botei um linguajar não disse assim, é o QIB. Não, e nem vou dizer. A gente vai treinar isso aqui. Falou em empréstimo, o que é? É taxa de juros de empréstimo. É QIB. Falou em investimentos, remuneração de capital próprio, é o CAE, o QEL. Então, a gente fez essa pesquisa, leva algum tempo, e disse que a taxa dos empréstimos para as empresas não endividadas, assim como a gente pesquisou também o beta do setor de empresas não endividadas, que a gente tem essas informações, a gente pesquisa, vai no banco, pode sentar na frente do gerente, pedir, não sei se é fácil passar, ou buscar na Info. Tem um software aí bastante interessante. Puxa, eu sempre esqueço esse nome. Info. Daqui a pouco eu me lembro. Mas é um texto, é um software bastante completo, onde essas informações a empresa vem pesquisando há muito tempo no mercado e vem nos ajudando. E que eu disse para vocês que serve de parâmetro para muitas teses e dissertações. Tem um vasto... são dados estatísticos pesquisados no mercado. Então, eu disse, 15,38 é a taxa dos empréstimos negociado quando não tem dívida. Opa, aí eu vou lá no meu quadrinho, que está em branco, só tenho da empresa, e coloco lá. Eu também estou pesquisando, sempre vou pesquisar do 0 ao 99. Não pode ser 100, né? Porque sempre tem que ter um pouco de patrimônio. Não existe patrimônio líquido zero, não existe.
A legislação não permite. Então eu vou lá. 0. Patrimônio líquido 100, ou seja, uma empresa existente que não tem dívidas. Está lá, eu pesquisei 15,38. Como eu disse que a taxa, que a faixa de imposto de renda gerada no mercado era 35%, eu tiro 35% de 15 e tenho meu quilo. Perfeito? Tranquilamente. O que está faltando? Bom, vamos continuar. Foi essa informação, eu estou seguindo ali o parâmetro. Então, preenchi esta linha aqui e preenchi parcialmente aqui. Opa, está faltando o QEL. Como é que eu pego esse QEL? Vou ver pelas informações. Vou voltar lá. Aí o que eu tenho? Eu vou lá e vejo o seguinte. Ou eu procuro diretamente nas informações que eu tenho, né, se quiser, ou eu vou seguindo os passos a passo. Aqui. Mas eu vou mudar um pouquinho. Eu botei nessa ordem aqui, mas eu vou mudar um pouquinho. Como eu estou querendo o QEL, eu vou procurar nas demais informações onde está a informação do QEL quando não tem dívida. Então eu vou lá. Empresas com endividamento. Opa! Empresas com endividamento. Né? Quando se fala em endividamento, basicamente sinônimo de empréstimo. Estou me relacionando ao QIB. Né? Empresas com endividamento. A empresa que está endividada é porque ela pegou empréstimo. Certo? Olha só como é que se conversa na vida prática. Bom, mas não é isso que eu estou querendo. Eu vou lá numa outra informação, a próxima. Para empresas não endividadas, a remuneração do capital próprio dos proprietários foi de 15%, já descontado o imposto de renda. Opa! Então é isso que eu estou querendo aqui. Então, 15% é o nosso chamado K0. K0 sempre vai ser representado pelo custo de capital próprio quando a empresa não tem dívidas. Vamos voltar, vamos preencher então essa linha aqui para completar. Então eu coloquei lá 15%. Então foi informado que o custo de capital próprio, já descontado do imposto de renda, a empresas não endividadas, é o que eu estou querendo, é 15%. Pronto. Tenho todas as informações para calcular o meu primeiro QEL, ou o meu primeiro VAC. Pronto. Então já tem, na verdade aqui, se for nessa sequência aqui, ó, eu já tenho 2 linhas preenchidas. As demais, eu vou ali na pesquisa que eu fiz e preencho como eu preenchi essas 2 aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar lá. Aí eu vou. Vamos lá. Ok, quero continuar agora a minha lá. Empresas com endividamento. Bom, quem se endivida é porque pediu empréstimo, financiamento, ou pediu um financiamento via debêntures, ou captou recursos via debêntures. E aí, eu estou dizendo que eu pesquisei lá, dentro desse nível de endividamento aqui, que é o passivo oneroso, né, quando se fala em endividamento passivo oneroso, sempre a gente vai se pautar no passivo oneroso e complementar com patrimônio líquido. Eu tenho as informações aqui. Ó. Ele não me fala nada que já está descontado o imposto de renda. Então tem exercícios que eu vou falar que já está descontado o imposto de renda. São variações só para a gente dar uma treinada. Aí eu pego esses valores aqui e vou preenchendo, sem nenhuma preocupação. 16, 19 e 20, está lá. Ó. 16, 19 e 20 e outro 22. Tiro o imposto de renda que está informado que é 15% e eu tenho o quilo de todos eles. Bom, vai faltar o meu QEL. Como é que eu calculo o meu QEL? Eu tenho que dar essa informação. Não sou adivinho. Né? Opa, está aqui. A remuneração do capital próprio com o endividamento já descontado o imposto de renda, agora com o endividamento do imposto de renda e contribuição social foi 16, né? Respectivamente. Então, significa que eu preciso respeitar o endividamento que eu fiz e preencher o meu QEL lá, simplesmente transportar para cá. Pronto. A minha tabelinha ficou pronta. Vou calcular o VAC do que está faltando. Calculei o VAC de todos eles. E aí? O que eu observo? Eu observo aquela velha postura, aquela velha... velha não, vamos chamar a teoria tradicional, que o VAC já começa numa determinada taxa, que é o K0, e olha só, começou com 15, ele vai caindo, caiu para 14,29, 14,20, 14,15, depois ele começa a aumentar.
Lembram? Lá, vou até voltar para vocês aqui, lembram? Ele está fazendo... Se eu pegar essa tabelinha e vocês tiverem paciência de colocar na teoria convencional, fizer um gráfico e colocar... Oh, meu Deus, aparece? Eita! E colocar aqui, ó, se vocês colocarem, aqui tem todas as informações. Nessa linha aqui vocês vão fazer uma... vão colocar uma régua aqui, né? E dá para definir zero de passivo oneroso. Todo aquele que eu falei, de passivo oneroso, a gente pode colocar aqui. Aqui fizemos outra régua aqui, né? Que tem de 0 até 20%, 30%, e colocar todos os custos aqui, vai servir tanto para CAI, tanto para o custo de capital de terceiros, como custo para capital próprio, né? E aí a gente vai ver que empresas não endividadas, tanto para o CAI, para o custo de capital de terceiros, como custo de capital próprio, sempre já começam uma determinada taxa, porque o mercado oferece. Se a gente não está usando, problema nosso, mas já existe. E aí a gente vai calcular, na verdade, o VAC. Olha, começa quando a empresa não é endividada, o K0, o VAC é igual ao K0, claro, porque tem o item 0 ali que vai influenciar. Se vocês calcularem, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. E aí vocês vão pontuando e vão ter essa curvatura aqui. Ó. E vocês vão observar que vocês vão encontrar um ponto mínimo. Aqui fica mais fácil da gente identificar. Olha só, onde nós temos o menor VAC? Aí eu coloco lá, ó, calculei o VAC da empresa, que é a situação tal, isso a gente tem que fazer, isso vocês vão tirar do balanço. O restante do planejamento eu vou informar para vocês através da pesquisa, aí vocês identificam o VAC mínimo, que é uma situação planejada, todas aqui são situações planejadas, aquilo que a gente diz, que a gente estuda mais a longo prazo. E aí, pela teoria convencional, que é o cálculo do VAC mínimo, olha só, se eu tenho um ponto mínimo aqui, e eu retroceder aqui, eu tenho a identificação, ou seja, está apontando para essa estrutura. Então, essa estrutura que tem um passivo oneroso de 55 para 45, eu tenho um VAC mínimo de 15. Então, esta é a estrutura ótima de capital. E aqui a gente tem ainda, inclusive, as taxas definidas, né, se quiser colocar no gráfico. Mas o que é mais importante? O que eu estou procurando é exatamente isso aqui. Ó. Com base no cálculo VAC mínimo, eu quero identificar essa estrutura de capital aqui. Vocês observem que a que eu tenho hoje é esse nível aqui. A situação planejada ótima, dentro da teoria convencional, apontada pelo VAC mínimo, diz o seguinte: você deve trabalhar, fazer uma estrutura de capital meta, como a gente diz, tentar chegar neste nível aqui, ver se consegue. Porque aí vai a realidade. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu quero também. Bom, isso é um problema de cada um. Tecnicamente está sendo apontado. Porque muitas vezes eu posso até querer, eu vou lá tentar pegar empréstimos, aumentar meu nível de empréstimo e vou dizer, olha, eu não tenho crédito na praça. E aí, muitas variáveis, na realidade, elas vão ficar sem ter condições de conseguir buscar esse financiamento. Bom, mas é aquele negócio. Vamos supor que nós sejamos um consultor. A pessoa quer maximizar os seus resultados, quer melhorar os seus resultados. E aí a gente vai aplicar várias técnicas. Vamos ver o desempenho operacional, vamos ver o coeficiente de alavancagem financeira, o grau de alavancagem financeira. Aí vamos ver o nível de capital de giro da empresa. Então a gente vai começar a colocar, tanto em finanças 1 e finanças 2, começar a aplicar os métodos para fazer uma radiografia da empresa. E aí a empresa, como a gente vai ao médico, vai lá, faz exame de sangue, tem um parâmetro e a gente vê se está dentro daquele parâmetro ou não. Se não tiver, tem que procurar um remédio. Óbvio, a empresa não é diferente.
Só que a gente não consegue da noite para o dia. Bom, eu vou mudar, não, tem que ver. Então eu sei que eu estou assim. Essa é uma estrutura interessante, que eu tenho um custo mínimo, que é o chamado VAC mínimo, né? Dentro dessas taxas que a gente pesquisou no mercado, e tem meu nível de endividamento, o qual eu pesquisei. Perfeito? Pronto. Isso aí é o que a gente vai trabalhar. Então, vou voltar aqui. O que eu vou oferecer para vocês? Aqui, um balanço. Nós temos o nosso comprometimento de buscar o log. Aí, neste caso, não precisa a gente calcular, fazer todo aquele DRE gerencial ou ajustado. Simplesmente, a gente tira as despesas financeiras, receitas financeiras, aquelas 4 itens, juros sobre capital próprio, aquilo que você já sabe, né? Resultado de equivalência patrimonial, e apura logo o log. Fica fácil a gente identificar. Depois calculamos o VAC. E aí a gente vai ter essa tabelinha aqui. Vai ter essa tabelinha aqui que eu aconselho vocês fazerem dessa forma. Começar primeiro a montar essa tabelinha. E vamos colocando as informações que a gente tem. A primeira de cara é a nossa. E depois vamos buscar de zero. Né? Então, se a nossa empresa não tiver nenhum endividamento, vai até coincidir nessa linha aqui. Ó. Pode até fazer uma outra linha aqui abaixo de zero. Pessoal, me dá um minutinho, que eu estou com um problema lá com a minha sogra. De repente pode ser um telefone urgente, tá? Um momento só. Desculpa, pessoal. Então é isso aí. Então essa é a situação. Bom, mas aquilo eu não ia deixar vocês só com uma arma na mão, né? Não vou deixar vocês só com uma arma. Na verdade, existem outras teorias. Existe até aquela pesquisa. Lembra que de repente eu não uso nem a convencional, nem a de Modigliani, e uso aquela que os pequenos empresários, médios empresários costumam usar. Geralmente quem tem empresa grande, ela utiliza aquela pesquisa que foi feita e todas as outras técnicas possíveis. Eles não deixam de tudo que pode utilizar e ver, no fundo, se essas técnicas conversam entre si. Né? E veem qual é a mais apropriada, na verdade. Bom, então feito isso, já definimos, então está definido lá a aplicação, qual a estrutura de capital baseada na teoria convencional. Resolvido o problema. Agora eu quero mostrar para vocês o pensamento do Modigliani-Miller, o Miller e Modigliani. Né? Esses dois aí que ganharam o prêmio Nobel, então, por causa disso, inclusive ganharam o prêmio Nobel. Isso é para vocês verem como a teoria financeira, a teoria econômica que eles definiram para dizer que não tem VAC mínimo é robusta, tanto é que ganharam o prêmio Nobel. Se nem tudo que na teoria pode ser robusta, pode ser perfeita, na prática tem outras variáveis que não foi considerado, que a gente diz que os modelos sempre são reducionistas, haja vista que o de Miller e Modigliani é bastante reducionista, dentro daquelas condições, mas que pode existir. Mas enfim, vamos ver como é que a gente calcula isso ali. Então, eu fiz para vocês aqui procurei ser mais claro possível,
para ver o que o Miller-Modigliani quis dizer. Então eu vou lá e faço o seguinte, eu vou primeiro pegar a situação, eu vou aplicar a teoria Miller-Modigliani na minha situação atual, na empresa que eu conheço. Então eu vou aplicar a fórmula que ele me pediu. Então eu preciso calcular. Então, aqui, agora eu vou calcular o valor da empresa. Quanto que a minha... aí ele já vai para um outro caminho. Quanto vale a minha empresa hoje? Baseado naquela formulazinha matemática. Se pegar uma receita e dividir por uma taxa, uma receita infinita por uma taxa, eu tenho o valor presente. Tudo é fundamentado na matemática. Então eu preciso dessas informações aqui. Primeiro eu preciso calcular o valor da empresa independente do financiamento. Bom, eu preciso do log para atingir o LOL. Né? Está pedindo LOL. Então eu vou lá, o log eu já tenho, já calculei lá anteriormente. Lembram que eu falei que logo que a gente calcula a estrutura de capital, a gente precisa calcular o log? Isso a gente sabe fazer. Temos o imposto de renda, também definido pela empresa. E eu tenho o LOL. Fácil, simples de fazer. Agora, né? Agora está tudo simples. Bom, já tenho o LOL, 5.767. Dividido pelo quê? Custo de capital próprio quando a empresa é zero, quando ela não tem endividamento. Está lá na nossa tabelinha. Vamos ver se está aqui. Está lá na nossa tabelinha. Quanto que o nosso custo de capital próprio quando a empresa não tem endividamento? Zero. É buscar essa informação aqui. Né? Que se aplicar o VAC vai conseguir, que é o IVAC, vai conseguir. Então, por isso que a gente chama de K0. Então, tranquilo. Olha lá. Eu vou lá aqui, ó. Divido por 0,15. E aí eu tenho o valor da empresa, quanto vale a empresa hoje, se a minha empresa render a vida toda 5 mil de receita, a vida toda isso aqui, dividido por uma taxa de remuneração que eu quero. Então ela valeria hoje essa empresa o equivalente a 38.446. Mas só que eu tenho que considerar também o nível da empresa, considerando o endividamento, que a gente vai definir pelo valor da empresa, levando em consideração o nível de endividamento dela. O que é? É a empresa sem dívida, mais passivo oneroso, que a gente conhece, vezes o imposto de renda. Nos deram de graça essa fórmula depois de tanto estudar. Então o valor da empresa é o 38, que é o valor da empresa sem endividamento, mais o passivo oneroso, que é 25, que a gente consegue pegar lá no nosso balanço, que é a empresa que a gente está estudando, e multiplica pelo imposto de renda que nós captamos. Ou seja, quanto vale a minha empresa hoje, considerando a situação dela? Se eu tivesse que vender essa empresa, venderia por 46 mil. Ou seja, a ideia do Miller-Modigliani não é pelo nível de endividamento. Ele considera o nível de endividamento, mas o que ele quer saber é o seguinte: quanto vale a minha empresa se eu tivesse que vender? Para ele o importante é isso. E ele não deixa de estar errado. Né? Não deixa de estar errado. Ele olha por essa ótica aqui. Ok, 46 mil. Ficou ali. Agora, eu vou passar por uma outra situação. Eu vou pegar agora a situação planejada utilizando o VAC mínimo. Então, olha o que aconteceu. Vou voltar aqui. Ó. Então, eu estou aplicando a teoria convencional. Peguei a minha situação atual, a minha real situação, e apliquei na teoria de Miller-Modigliani e vi quanto a minha empresa vale. Agora eu vou pegar essa mesma estrutura de capital aqui, tudo que o VAC mínimo me apontou, que é uma situação planejada e que ela vem da teoria convencional, e vou ver quanto vale a empresa. E assim eu fiz. Apliquei a mesma coisa lá. Tem todas as informações. O log, o imposto de renda e o LOL, o log é o mesmo, observe. Né? Porque se vocês pegarem uma empresa, se tirarem o nível de investimento, até o log ela é igual para qualquer uma. Só cuidado. O imposto de renda utilizado aqui, eu agora estou no mundo planejado. Já não é mais o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda
daquela que eu calculei, daquela que é verdadeira, eu tenho que entrar, eu tenho que me adaptar ao mundo planejado. Então tem que tomar cuidado. Então o imposto de renda para se calcular o LOL é aquele que está sendo utilizado, é aquela faixa que nós estamos pesquisando. Aí, aplico o LOL, o K0 é igual, só olhar na tabelinha, eu tenho o valor, a única coisa que muda aqui é o imposto de renda, eu tenho o valor da empresa sem endividamento. Aplico o valor, aí leve em consideração o endividamento, observe, aqui tem uma informação adicional. O 37, de onde veio? Está aqui, ó, o valor da empresa quando não tem endividamento, mais o imposto de renda, 0 vezes o imposto de renda, 35, olha o 35, já é fácil de buscar. Eu só preciso encontrar o passivo oneroso daqui. Como é que eu faço essa informação? Eu botei lá para vocês, o cálculo do passivo oneroso. A empresa que eu conheço, ela diz o seguinte, 18% é os 25 mil, certo? Eu quero saber, nesta que eu estou planejando aqui, nesta que é o VAC mínimo que está me apontando, ou seja, olha lá, 18% é que eu tenho real e conheço financeiramente o passivo oneroso. Aqui eu não consigo financeiramente, mas eu tenho uma indicação fortíssima. Eu estou dizendo que a minha empresa é endividada em 55%. Como é aquele negócio da pizza, troca um pelo outro, eu posso fazer essa regra de 3 simplesinha aqui para chegar. Se 18 eu tinha um patrimônio de 25, se eu tivesse um patrimônio de 55, linearmente, como diz a teoria de Lee e Modigliani, eu teria o valor de 76. Aí eu substituo lá 76. Calculo o valor da empresa, quanto que a minha empresa está valendo hoje, com este nível de endividamento, considerando essa situação do VAC mínimo, ela passou para 64 mil. Professor? Sim. Essa regra de 3 funciona mesmo o imposto de renda sendo diferente? Sim, porque eu estou pegando o bruto. Eu não estou deixando ele influenciar no meu imposto de renda. Olha só, lá no balanço, olha lá, vou voltar aqui. O que eu estou pegando, aqui, ó. Quando eu estou pegando o passivo oneroso, olha que eu estou pegando aqui, eu estou pegando o balanço, que ainda não foi descontado no imposto de renda. Tá certo? Ah, tá. Beleza. Tá certo? Ele ainda não influenciou ainda, né? Mas tudo bem, vamos para frente. Boa pergunta. É para não contaminar. Ele não contaminou, né? Então, continuando e terminando. Bom, aí eu para mostrar para vocês o impacto daquilo que o Miri Modigliani está querendo dizer, eu fui lá e peguei aquilo que ele diz que o valor da empresa independe do nível de financiamento. A teoria convencional, se tivesse uma empresa dessa aqui, jamais utilizaria essa estrutura, porque, primeiro, que ele está apontando que não seria estrutura ótima, e segundo, os custos são um dos mais altos. Mas o Miri Modigliani diz o seguinte, não, eu não quero nem saber, se eu sou bom, eu supero tudo isso. Opa, tudo bem, então vamos lá. Aí eu fiz a mesma coisa, eu peguei a situação planejada, o que eu chamei de máximo de passivo oneroso, e fiz a mesma coisa. O log não altera, o imposto de renda é o do planejado, tem o LOL, calculo, aí faço a mesma coisa. A única preocupação que a gente tem que ter é que ter o cuidado aqui do passivo oneroso, né? Se eu tenho 18 para 25, se eu tiver um passivo oneroso de 90, eu vou ter um passivo oneroso de 125, por isso que eu preciso preencher a minha fórmula lá. E eu tenho o valor da empresa. Bom, e aí, Marcos Vinícius? Moral da história. Moral da história, eu quero dizer para vocês que eu testei a teoria Modigliani em diversas situações. E se eu tivesse que escolher, pela teoria Modigliani, eu escolheria a que tem o maior passivo oneroso. O valor da empresa, se eu tivesse que vender, vendia pelo preço mais caro, vamos chamar assim. E aí, pessoal? Qual é, pela teoria Modigliani, eu escolheria essa estrutura de capital, porque o valor da empresa é o maior. Se fosse pelo do VAC mínimo, essa aqui. Mas essa é aquela teoria deles. Que eu quero dizer o seguinte, o valor da minha empresa não tem nada a ver com nível, não tem só a ver, vamos chamar assim, com nível de endividamento. E que eu posso ter
uma situação superior à teoria convencional se eu for um cara bastante bom, né? Porque imagina vocês. Então, o que eu quero concluir? Primeiro, que o Miller e o Modigliani divergem de uma estrutura ótima de capital, diz que não existe, pelo que eu conversei com vocês. Diz que a atratividade do investimento, quer dizer, o retorno do investimento, é definido pela rentabilidade e pelo risco, e não pelo financiamento, não aquilo que a gente fala. E que não existe dependência entre investimento e empréstimos e diversas fontes de capital financeiro. Então, essa é a teoria dele. Voltando aqui, ver se deu para entender para vocês aqui. Então, essa situação dentro desse raciocínio dele mostra que ele quer todas as regras e por ele ele escolheria onde a empresa tivesse mais endividada, porque a empresa, nesta situação, pelo que ela apresenta, ela tem um valor maior, um preço maior de venda do que qualquer outra situação. Perfeito? Bom, na vida prática, eu digo para vocês que é utilizada mais a convencional, a gente não deixa de fazer um estudo, porque se a minha empresa tem condições de ter um departamento de planejamento ou alguém que pense, que é um pouco mais sofisticado, pode estudar essas alternativas e ver. E aí, por exemplo, então vou dizer o seguinte, se eu fosse um consultor, certo? Eu não ia para essa situação. Eu ainda procuraria o VAC, que assim é mais condizente, né, com a realidade do que acontece às empresas quando elas pedem concordata ou pedem negociação, ou pedem uma recuperação judicial, etc. Onde está o grande problema? É quando a gente não tem dinheiro para pagar. E por que não tem dinheiro para pagar? Porque eu estou endividado. Ou seja, as minhas receitas não estão cobrindo as minhas despesas. Bom, primeiro, pergunto para os meus colegas de trabalho aí. Ficou mais fácil depois de toda essa teoria? Deixa eu ver o que conversaram comigo aqui. A Mariana. A última foi que perguntou se teria que fazer exercício. Acho que foi a Mariana. Depois, sim. O log vai ter que fazer todo o processo? Sim, Mariana. Vai ter que fazer. Mas olha só, Mariana, neste caso, ele é mais simples, né? Vamos supor, eu pego o DRE, certo, Mariana? Eu pego o DRE. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer um pequeno DRE. Não vamos fazer ele completo, não. Vou pegar lá lucro bruto, o lucro bruto, o lucro bruto, o lucro líquido de vendas, menos as despesas operacionais, quer dizer, é pegar aquelas 4 que a gente diz que são as ervas daninhas, e aí já tem um log. Então é simples, é bem rápido, é rapidíssimo. Não precisa eu preencher todo ele para encontrar o lucro líquido, etc. Na vida prática, a gente, quando está apresentando relatório, a gente não deixa nada pela metade. A gente faz bonitinho, mas a gente tem tempo, faz hoje, toma um cafezinho depois, vai fazendo depois. Mas nós vamos fazer o seguinte, precisa encontrar o log? Vamos, neste caso, com base para calcular estudo de capital, nós só vamos ter aquela primeira fase do cálculo do DRE. Certo, Mariana? Tá certo. Daniel, não precisa todo ali no DRE. Isso, perfeito, Daniel. É isso aí. Daniel já foi no curto lá. Mas tu vai precisar fazer o resto do DRE? Não vou precisar. Tu vai precisar fazer o resto do DRE para os próximos passos ali. Não precisa. Não precisa. Aí, olha só, tendo o log, a gente só precisa. Aí a gente vai ter o imposto de renda, Daniel, e já calcula o LOL. Aí a gente para ali. É o que a gente precisa para a teoria mínima de Glenn. Então vai ter que fazer o processo assim, tá? Acredito eu, sim, certo. Tá. Bom, pessoal, eu tenho certeza que eu expliquei a teoria, bem ou mal. Não sei se a minha oratória foi suficiente para entender a teoria. Eu queria que vocês entendessem muito a teoria, a filosofia do negócio. Agora eu fiz um passo a passo, que se vocês voltarem na teoria, eu acho que vai ficar fácil. Isso vai ser a maneira como nós vamos trabalhar. Tá certo? Então vocês tendo com isso, todo o balanço que eu der para vocês, real, que eu vou passar para vocês, vou passar uns 4, 5 aí, para a gente começar a fazer um por um devagar. Vamos aplicar esta técnica aí.
Tá certo? Então eu vou passar para vocês balanços reais, porque eu ainda tenho mais uma técnica. Porque é o seguinte, temos a teoria convencional, temos a teoria de Miller e Modigliani, mas às vezes a gente não consegue utilizar nenhuma nem outra. A gente tem aqui eu estou, que é o balanço que eu estou apresentando para vocês, e no máximo uma outra situação, um pouco diferente daquela. Mas o fato mínimo eu não posso chegar nunca, mas eu tenho uma outra situação que é possível, quando eu posso pedir empréstimo no banco e veja aquilo que é possível para mim. Aí eu vou aplicar uma técnica que é para saber, bom, aqui eu tenho e aquela que é possível para mim, qual das duas é a mais conveniente? Certo? Que vai ser o estudo a aplicação da técnica do nível de endividamento. Mas antes a gente passar para lá, que é um cálculo um pouquinho trabalhoso, a gente vai cristalizar, solidificar esse raciocínio. Então nós vamos parar por aqui em termos de teoria hoje, de aula. Vou passar para vocês um ou dois balanços para vocês treinarem. E sugiro, na terça-feira a gente vai só bater nisso. Vamos abrir, vamos ver as dúvidas que vocês têm e eu vou explicar. Então vocês têm que tentar fazer e tirar as dúvidas, tá? Eu vou deixar você, tem linguajares bem de mercado. Eu botei o exercício e o gabarito. Então vocês, com tudo isso que eu dei, vocês vão olhar o exercício, vão ver o gabarito. Ah, ele fez assim. Pô, mas mesmo assim, por que ele fez assim se não está dentro, a princípio não está dentro daqueles processos que ele me falou, daquilo que ele conversou? Está aí a vantagem. Então eu digo para vocês, assim, ó, não é assustar, é para depois assim não me cobrarem. Quanto mais exercícios fizer, se vocês tiverem um determinado esforço no primeiro capítulo, botam 3 vezes mais para tentar entender, para tentar fazer, e façam, e explorem, vamos tirar as dúvidas aqui. Bom, eu vou passar, a princípio, 2 exercícios, vamos ver, 2 exercícios. Se não tiverem dúvida, não tem problema, eu vou passar para o último método, que é nível de endividamento. Eu vou considerar que vocês olharam, entenderam e estão convictos. Perfeito? Jéssica, na teoria do mínimo, vai precisar calcular as 3 situações? Não. Não vai precisar. Poxa, pessoal, vocês estão com, como diz o manezinho, ovos debaixo do braço, hein? Não vai. Se por acaso eu pedisse isso assim, que eu acho legal a gente explorar bastante, eu daria, em vez de, como eu dei para vocês, 3 horas, daria 6 horas. Né? Mas não vou fazer isso. Eu vou pedir, por exemplo, eu vou pedir a situação atual e diga assim, e se ele escolhesse isso? A teoria Modigliani persistiria no VAC ou seguiria a teoria dele mesmo? Tá certo? Tá certo, Jéssica? Mas é isso aí. Tá? É isso aí. Certo. É isso aí. O legal era a gente fazer os 3, mas tudo bem, eu entendo, também estou brincando, é isso mesmo. Mas por que eu fiz as 3 situações? É para vocês entenderem a filosofia do negócio. Entendendo isso aí, não vou vocês fazer calo no dedo, né? Aí eu só vou utilizar. Tem a real, uma possível situação que vai acontecer, né? Qual coisa a gente escolheria? Pelo VAC mínimo? Ah, não, então do VAC mínimo é melhor, do Modigliani não é, etc. Então a gente vai trabalhar com as 2 teorias, com a convencional e com a do Miller? Com as 3, que vai ter o nível de endividamento. E o nível de endividamento. Eu vou dar para vocês e vou pedir o VAC mínimo, vou pedir a teoria do Miller e Modigliani e vou pedir, bom, se nada disso funcionar e aplicarmos o nível de endividamento, por onde vocês caminhariam? Então vocês vão ser um mini consultor. Mas não se preocupem com tempo, conteúdo, nada. O que, assim, se tiver que dar um dia inteiro... Não, estou exagerando. Nas outras fases não precisou nada disso, porque eu fiz para que a pessoa tenha condições de fazer dentro de 3 horas, né? É o que eu estava dando para vocês, né? Acho que era 3 horas, né? 10, 11, até isso aí, 3 horas.
certo? Então assim, não se preocupe. O mais importante é que vocês tentem aproveitar, porque, na verdade, a avaliação vai ser é só para ver se vocês estudaram ou não, que é pedido pela pedagogia do curso, né? Só por isso. Mas, até que eu estava dizendo assim, o ideal era a gente poder explorar tudo isso, né? Porque a avaliação, às vezes, é até Mas vamos fazer isso nos exercícios. Ok, pessoal. Então, nós encerramos aqui. Vou passar os exercícios e estudar. Né? Treine. Eu acho que ficou bem administrado. Se não ficou, a gente esmiuça mais. Beleza? Bom, agora vou fazer o seguinte. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Acho que a Jéssica tem dúvida já. Eu vou baixar a avaliação dela e a gente vai ver, né, qual foi o critério dele, a gente vai discutir o porquê. Aí é uma posição particular de cada um. Tá certo? Então, pessoal, entendido? O professor... Boa! Falou, Daniel. Boa. Se eu não tiver monitor na próxima fase, então eu vou fazer um candidato, cara. Temos 14 aqui. Vamos lá, salvar os nomes dos participantes. Perfeito. Valeu, Daniel. Obrigado. Pessoal, então, quem quiser. E também, assim, quem quiser, vocês têm as notas aí, quem quiser ficar, pode ir embora, quem quiser ficar comigo, só aqueles que querem discutir um pouquinho a prova, trocar umas ideias, e do resto tudo bem, tá? Então, eu estou aguardando aqui, eu vou tirar essa minha apresentação para deixar para baixar as avaliações para quem quiser. Obrigado. Ô, Jéssica, queres conversar? É isso, Jéssica? Jéssica? Oi, Jéssica. Queres conversar ou queres conversar em outra hora, depois, não sei? Não, se eu tiver um tempinho, acho que... Tá bom, não. Então tá, eu vou baixar a tua avaliação aqui pra gente ver, pra nós vermos juntos, tá? Tá bom. Então, deixa eu aqui. Acho que é isso aqui, fechar a apresentação, vou tomar uma outra aqui. Carregar uma apresentação. Vou procurar um arquivo. Download. Avaliação Jéssica. A minha dúvida, na verdade nem é uma dúvida, só queria, mas era uma curiosidade mesmo. Não, mas vamos ver que é bom, vale, é importante a gente discutir. Vamos ver. Quero assim, até aproveitar e falar também, Jéssica, assim, foi bem difícil a gente, assim, foi um aqui. Opa, peraí, acho que eu errei aqui. Cancelar. Esse aqui. Ficou bem fraquinho, sabe? Eu abri depois eu consegui entender, mas na próxima vez se tu consegue, quer ver? Tu vai ver como é que ficou. Quer ver? Eu vou abrir agora. Então tudo isso. Olha como é que ficou. Eu não... Bom, deixa, eu vou pegar a tua prova aqui. As questões aqui, deixa eu ver. A tua foi que. Deixa eu ver aqui, Jéssica. Foi a 3. A 3, tá bom. Então deixa eu ver aqui. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então eu vou pegar aqui o meu gabarito. E vou ver. Eu fiz um resumo. Deixa eu ver aqui, Jéssica. Como é que eu calculei a tua aqui? Peraí. A distância assim é bem chatinho, né? Aqui. Leonardo, Dayana, Amanda, Senan, Maria Regina, Luiz, Edilete, Mariana,
José, Stephanie, Luísa, Ingrid, Jéssica. Aqui. Então, a primeira questão sem problema nenhum, né? Jéssica? Ela estava mais tranquila. A primeira questão, nenhum problema, certo? Sim, certo. E a segunda questão, algum problema na segunda questão? Não, também. Não, tá. Então deixa eu ver se eu... Vamos para a terceira aqui. Deixa eu ver. A Jéssica... Na primeira questão, a Jéssica tirou um ponto máximo. Na segunda questão, ela tirou um ponto máximo também. Então, o teu problema é na terceira questão, não é isso? Não, era mais específico na quarta, mas na terceira também o ponto foi máximo? Só para saber? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Você tem que ver. Custo total de capital. Sim. Não, tiraste 1,5. Tiraste a metade. Por quê? Por que foi? O que tu acertasse. Olha lá depois na coisa. O beta alavancado acertaste. O Kel e o VAC tu erraste. Não é? Olha lá o Kel, deixa eu ver aqui. Ó, no gabarito tu vai ver que o Kel lá que eu botei para vocês. Ó, o Kel é 0,1792 ou 17,92. Olha lá o Kel, deixa eu ver aqui. Ó, no gabarito tu vai ver que o Kel lá que eu botei para vocês. Ó, o Kel é 0,1792 ou 17,92. O teu não deu. O VAC é 16,80. O teu não deu. O teu deu 22,62. É nesse ponto. Então, o que que eu fiz assim? Bom, como tu tivesse o raciocínio correto... Não, é que eu tinha pensado que essa tinha sido o máximo, daí a outra não. Não, tá. Mas agora que eu vi realmente. Não, a outra... Bom, a outra aqui, certo. Eu também dei 50%. A outra aqui, eu também dei 50%. O que que eu pedi para... Por quê? O que que eu pedi? O que que eu pedi para... Que fosse... O que que eu pedi? Na verdade, eu peguei a mesma questão... Eu peguei a mesma questão, só que a turma anterior foi uma questão que eu fiz, foi uma questão que eu fiz, uma situação muito parecida com a do Daniel. Eles me perguntaram uma coisa e eu demonstrei para eles. Eles me perguntaram uma coisa e eu demonstrei para eles. Aí eu coloquei na prova para eles. Mas, na verdade, para vocês eu simplifiquei. Na verdade, para vocês eu simplifiquei. Eu não dei, eu só pedi assim, os indicadores. Calculem os indicadores e justifique cada um deles. E justifique aí o que aconteceu aqui. Aí o que aconteceu aqui? É que eu fiz como se fosse a outra que eu só vi depois que o senhor tinha mandado o e-mail. Pois é. Pois é. Não tem problema. Pois é, mas olha só. Mas eu te digo o seguinte. Nas condições que eu te dei aqui, tu não tinhas condições de responder isso aqui. Só se tu fizesse cada um deles pela visão geral. E essa visão geral eu não dei para vocês. Aí tu respondesse naquela visão geral, tentando ver a prova. Mas eu digo assim, mas como é que ela calculou isso aqui se ela não fundamentou a visão geral? Aí sim, aí a pessoa tem que calcular o ROA, a ROI de todos eles aqui, dentro da visão geral, que eu expliquei lá como é que era,
calcular o VAC e aí fazer essa comparação, mas aí tu tomasse uma posição. O que tinha que fazer? Era muito mais simples. Foi o que tu fizeste aqui e responder, interpretar, como eu coloquei lá, cada um deles. Isso tu não fizeste. Essa questão aqui não está correta. Tá. Aí eu quis dizer, bom, mas tudo bem, mas ela acertou 50% da questão. Foi esse o fator. Ah, tá. Não, tá certo. Eu tinha imaginado mesmo. Não, mas tudo bem, é isso mesmo. Eu acho que às vezes a gente se enganando assim, às vezes acontece, né? A gente errar na conta, né? E é justo, tá tudo certo. É isso mesmo. Então tá, Jéssica, vamos ver se tem mais. Será que tem mais alguém? Nada. Deixa eu ver aqui. Jéssica, capricha na outra, né? Eu sei que tu és cobra aí nas contas aí, capricha, né? Bastante. Não, tu já tirasse uma nota. Mas ainda tá dentro do páreo, nota boa. Não, tá bom. Podia ser melhor. Poderia, né? Por exemplo, tá... a do VAC ali, a gente se engana, e é muito comum a gente se enganar. Eu, de vez em quando, até já fiz 1 milhão de vezes, de vez em quando eu erro. Agora, aquela última ali foi muito mais simples, né? Era para fazer o que tu fizeste e botar assim. Então, todo mundo que falou alguma coisinha que às vezes não estava bem falado, não, mas eu entendi, eu vou dizer que entendi. Aí foi só esse o grande problema. Não tem problema. É que eu confundi mesmo Daí depois eu vi que era mais simples mesmo, Sim. Mas aí eu já tinha mandado, já tinha tudo, daí eu falei, não tem problema. Esse eu já imaginava mesmo que iria tá errado mesmo, porque eu fui na minha cabeça, só que daí depois que o pessoal, conversando com outras pessoas, o pessoal falou, não, ele mudou, não era aquilo que ele não tinha explicado. Tudo. Daí eu fiquei com medo que eu tivesse pulado alguma parte da aula. Porque assim, até, veja bem, até poderia responder, não é porque eu mudei que eu não ia considerar. Tá? Às vezes acontece, não, mas eu tenho um nível de entendimento mais do que aquele perfeito. Eu ia considerar, mas só que tu não te fundamentasse como é que tu chegasse naquela conclusão, que precisava ir mais adiante, tu tinhas que calcular os indicadores para a visão geral. Foi aquilo que foi a discussão que eu tive com a outra turma. E aí tem aquelas perguntas ali. Não, tá certo, professor. Então tá. É isso mesmo. Falou. E a Carolina, quem mais aqui? A Carolina, que ainda está ligada ali. Carolina, queres alguma coisa? Quer conversar? Carolina está longe. Bom, Jéssica, então tá bom, Jéssica, mas valeu, é isso mesmo. Continua nesse ritmo aí que não terás problema, tenho certeza, pela tua preocupação. Eu já sei quem vai querer ficar, vai querer só pela participação, pelo comprometimento, isso não tem erro comigo. Não, tudo bem, professor. Obrigada tá bom, pelo retorno. Um abraço, tchau. Carolina, tchau. Não quer, Carolina? Então vou embora. Tchau para vocês.